tu citou um momento ali, eu gosto de fazer a dança, né? Vai e volta, vai e volta. Uhum. Sobre um período delicado, complicado, não quer falar, a gente Esse não fala. eu adoro falar. Adora falar. Adoro falar dele. Foi o momento mais difícil e mais incrível da minha vida. Eu aprendi tanto, assim. É uma história longa. Tem tempo? Todo ele. Ainda mais com o Bitequim trazendo uma cervejinha gelada. Não, isso aqui tá incrível. Pausa, né? Isso aqui tá incrível. Não, bom, eu falei, eu estudava no Liberato, né? Uhum. E é uma escola técnica, uma escola rígida, te prepara pra vida. Foi realmente um aprendizado enorme tá lá. Fiz amigos que eu levo até hoje, professores que eu admiro, encontro na rua e converso até hoje. Foi incrível, assim. Amadurecimento bem grande. E naquele período eu comecei a perceber que eu não conseguia ser que nem as outras pessoas de desempenho. Eu me esforçava que nem as pessoas, mas eu não conseguia. E aquilo começou a ficar na minha cabeça. E eu comecei a me perder, assim, a ir mal. E aquilo ali começou a me desesperar. E eu comecei a ter crise de ansiedade. E aí depois que eu tive crise de ansiedade, acho que foram umas 2, 3 semanas depois, o meu melhor amigo faleceu. E ele faleceu num dia de finados, dia 2 de novembro. Nunca vou me esquecer, vai ser a data mais marcante da minha vida. E aquilo ali pra mim foi muito complicado. Ainda não era pandemia, era 2019, isso daí, novembro de 2019. E aí logo em seguida comecei a fazer tratamento com um psiquiatra, psicólogo. Fazia uma vez na semana psicólogo e uma vez a cada 15 dias, 20 dias no psiquiatra. E fui seguindo. Aí comecei a namorar, o meu primeiro ex-namorado. E passou um tempo depois, pandemia. Ali foi o boi com corda, tudo. Me perdi total, me afastei dos meus amigos e ali eu me enfurnei em casa. Aquilo ali pra mim foi, assim, o fim, né? E entrei em depressão. Eu realmente ficava sozinha, assim, eu não queria sair da cama. Foi um período muito complicado da minha vida. E foi passando o tempo, eu fui perdendo o brilho, assim, da vida. E chegou num momento em que eu simplesmente parei e pensei, por que eu tô aqui? Sabe, o que eu agrego? Eu não tô agregando em nada, eu não tô feliz, às vezes as pessoas pensam assim, né? Hoje o meu pensamento é totalmente o contrário, graças a Deus essas coisas passaram. E aí eu fui internada na psiquiatria da PUC, eu fiquei 21 dias internada na PUC. E foi a melhor experiência da minha vida. No pior período, mas aquilo lá me fez crescer de uma maneira. Tu vê a vivência dos outros. Eu tinha as minhas colegas de quarto, eram 3 camas por quarto, tinham 4 quartos. Metade era idoso e outra metade era mais adolescentes, assim, no mesmo problema que eu, né? Eu entrei lá tomando 9 remédios. Eu tomava 9. Eram 8, mas eu tomava 2, então eram 9 remédios. E saí de lá tomando só 1, já com a terapia certa. Foram 20 dias, assim, claro, lá dentro é muito complicado para quem não digo viciado, mas quem toma esses remédios, porque querendo ou não, o cara não consegue ficar sem. Eu não conseguia dormir sem tomar o Zopidem, que é um dos remédios mais porretas que tem, assim. Tu tem que... Se tu toma, deixa o telefone no outro cômodo, porque senão ele alucina, assim. Nossa, é forte mesmo. É muito forte, é muito forte. É preta, né? Muito mais que Rivotril, muito mais. E os primeiros dias foram muito difíceis, né, pro cara ir desmamando dos remédios. Então foi bem complicado, eu fiquei alguns dias sem ver a minha família. Aí depois que os meus médicos liberaram o contato, eu tinha ligação 3 vezes por dia. Aí eu podia ver o meu pai ou a minha mãe 1 vez por dia, aquela época eu namorava. E aí logo depois que eu saí da internação, o meu ex terminou comigo. E aí piorou tudo de novo, o que já tava bom ficou pior ainda. Mas aí são coisas da vida, eu fui aprendendo, fui lidando com isso, fui ficando mais forte. E hoje tô aí, vivendo e vivendo, agradeço muito por todos os ensinamentos que a vida me deu. Tô aí firme e forte, com 20 anos, passando por bastante coisa. Essa internação, ela aconteceu tu mesma? Eu mesma. Tu mesma te propôs? Eu implorei pra isso acontecer. Eu já vinha falando, né? Eu já falei pros meus pais várias vezes, antes disso acontecer.
E aí, os meus pais não queriam, porque não, né? Uma coisa que parece meio distante, né? Que tu pensa naquela hipótese, né? Tu pensa que tu vai ser amarrada, ser... E não, eu tava no hospital como qualquer outra internação super normal. Vinha o pessoal, como é um hospital escola, né, a PUC, então vinha o pessoal lá, os estudantes da nutrição vinham, faziam teu cardápio do dia, e aí vinham as enfermeiras, os técnicos que estavam aprendendo, era tudo muito, muito tranquilo, assim, é uma internação como qualquer outro hospital. A diferença é que tu não pode sair das portas, tu não passa pra lá, né, mas é muito tranquilo. E a tua ida foi em função de que tu viu que tu tava muito no buraco, assim, tu tava muito só dentro do teu quarto? Foi que tu pensou, não, preciso sair daqui de dentro? Não, teve um estopim, eu realmente não queria mais estar aqui, né, então acabei, né, tentando algumas coisas e ali eu vi que ou eu me ajudava, juntava as forças que eu tinha, assim, ó, não sei de onde, ou eu realmente não ia ter como. E aí, ali a minha mãe viu também, o meu pai viu, e eles prestaram atenção em mim, falaram, não, é isso que tu quer. Juntou toda a minha família, meus 3 irmãos, meus 2 irmãos e minha irmã, os meus pais no hospital, a gente ligou para os meus avós também, e aí a gente sentou e conversou, é o que tu quer? Eu falei, é o que eu preciso. E fui. E aí eles iam todos os dias, até nos dias que não era permitida a visita. A minha mãe estava lá no estacionamento, ela me conta que ela ficava esperando no carro, assim, olhava pra minha janela, ver se eu ia lá dar um oi pra ela, só que eu não fazia ideia que ela estava lá, eu não fazia ideia. E aí, minha família sempre me apoiou muito. Então, foi um período que, por mais difícil que tenha sido, foi bom. Foi bom. Eu só tô aqui hoje com o pensamento que eu tenho por causa disso, né? Isso então, em 2020? Isso em 2020, sim. Nossa, julho de 2020. Não, invernão era um frio do caramba, meu Deus do céu, era muito frio naquele hospital. E lá sem acesso, sei lá, podia usar celular, não nada, né? A gente tinha uma TVzinha, quadradinha assim em cima, que era desligada às 9 horas, não dava nem pra ver a novela. Tu tinha a sessão da tarde ali pra olhar, tinha muito livro, tinha bastante jogos, eu pedia pra minha mãe imprimir, eles tinham lápis de cor e tal, alguns eles deixavam guardado, alguns pertences também eles deixavam guardados em armário, então quando tu precisasse usar eles te davam. Mas tu podia pintar o dia inteiro, a minha mãe comprou quebra-cabeça, esses joguinhos assim pra eu me entreter, mas celular, nada contato com o mundo externo, só nas tuas ligações, que tu ligava só pra pai e pra mãe, ou o marido, quem tivesse, né? E nas visitas, era 1 hora de visita na tarde. Assim. E tu já tinha esse vício disso aqui ou ainda não? Já. E como é que foi? Foi gente... Libertador, imagino. Eu tava internada quando eu bati 100 mil seguidores. Caralho. Vocês pensam a minha noia, que eu não podia postar nada. Na verdade, eu fiquei 1 semana ali no Regina, esperando a vaga na PUC. Porque eu queria num hospital. Porque é diferente de tu ser internado numa clínica. Porque, enfim, né... Ainda existe aquela coisa do pessoal fazer uns testes meio absurdos e escutei bastante histórias, assim, de algumas clínicas que fazem coisas bem absurdas com os pacientes, E então a gente realmente queria um hospital. Eu fiquei 1 semana esperando a vaga. E aí eu lembro que eu bati 100 mil, eu tava com o telefone ainda no Regina, e eu não conseguia postar. E eu comecei a surtar, porque eu não conseguia postar, e como é que ia passar 5 minutos e ninguém ia ver que eu postei sobre os meus 100 mil seguidores. Eu entrava numa coisa assim, que hoje se eu batesse, sei lá, ontem eu bati 400 mil no TikTok. Vou postar só hoje, eu nem vi, eu nem olhei, sabe? É uma coisa que hoje flui mais. Mas... Foi um momento muito bom. Eu lembro com bastante carinho esse momento. E eu imagino que tenha tido também uma conexão de conhecer outras histórias, né? Tu falou que tu estava num quarto com outras 3 pessoas. Sim. Deve ter, eu acho que deve ser muitas lições, né? Muitas vivências distintas, idades distintas. Muito. E não só dos pacientes, né? Dos médicos, dos técnicos. Os técnicos ficavam mais o dia inteiro ali com nós. Era uma enfermeira por turno, então, né? Tinha o turno da manhã, da tarde e da noite. E aí, era muito legal, tu conversava. Às vezes tu queria só desabafar, às vezes tu queria falar sobre qualquer outra coisa. Vi na TV, eles pintavam contigo, então tu não tava sozinho. Era muito legal, muito legal. Eu lembro que eu saí de lá
No outro dia tinha um Grenal ainda e o Inter ganhou. Foi incrível. Como faz tempo isso? Não, tô brincando. Tu vê só. Eu sou colorado, tá? Só pra deixar claro. Você é colorado? Eu sou colorado, sou colorado. Eu gosto de colorado que se zoa, que entende o sofrimento. Né? E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes pro projeto crescer. E não custa nada pra gente te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.